Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esta é a lógica do Evangelho de Jesus, que deve ser vivida de modo particular por todos aqueles que na família, na igreja, na sociedade, na comunidade humana, todos aqueles que exercem uma função de responsabilidade, uma função de liderança, de direção, uma função de governo, de autoridade. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Exercer a função de autoridade deve ser uma realidade em que a pessoa se coloca a serviço dos seus súditos, a serviço daqueles que estão sob sua responsabilidade. Esta é a lógica do Evangelho de Jesus. Portanto, quem na família, quem exerce uma autoridade civil, uma autoridade religiosa, eclesiástica, política, deve sempre exercer esta responsabilidade em função da promoção do maior bem possível daqueles que estão sob sua responsabilidade. A autoridade, ela perde a sua razão de ser quando usa do seu poder em função de interesses egoístas, em função de interesses mesquinhos, em função da vanglória, do abuso do poder contra a dignidade daqueles que estão sob sua responsabilidade. Tempo de Quaresma é tempo de conversão. O apelo de nosso Senhor, a partir do Evangelho de hoje, é um apelo para que também as autoridades constituídas se convertam à lógica
do serviço, a lógica do Evangelho de Jesus. Conversão para compreender que no reino de Jesus reina quem serve. Reinar é servir, é colocar a sua vida, os seus dons, colocar os seus talentos, a própria autoridade a serviço do bem dos irmãos, a serviço da justiça, a serviço da promoção do bem comum, a serviço da promoção do bem integral das pessoas. Por isso também, em nome do Senhor, eu conclamo todas as autoridades que me ouvem agora a fazer um exame de consciência à luz do Evangelho de Jesus. Porque é necessário que na vida da família, na vida da igreja, na vida política do nosso país, da vida política do mundo inteiro, é necessário superar, com a graça de Deus, toda tentação a usar do próprio poder, a usar da própria autoridade constituída, toda a tentação à injustiça, à violência, toda a tentação ao autoritarismo, a usar do próprio poder para abusar da dignidade daqueles que estão sob sua responsabilidade. Nunca é demais, irmãos e irmãs, tendo em vista que nós estamos no tempo da Quaresma, que é um tempo que convida todos nós para também buscar mais a Deus na oração, nunca é demais orar pelas autoridades constituídas. Particularmente, nós aqui no Brasil, neste ano, vamos viver também um ano eleitoral. E, portanto, devemos também rezar pelas autoridades políticas, para que não assumam o poder na lógica do egoísmo, na lógica da realização dos interesses egoístas, dos privilégios egoístas, mas que possam realizar sua função de autoridade para promover o bem do reino de Deus, para o bem de todos. Por isso, nunca é demais também rezarmos pelas autoridades constituídas, as autoridades na família, na vida da sociedade, na igreja, no mundo inteiro, para que governem com justiça, para que governem para promover a paz, o bem comum, para que governem para promover a todos o acesso ao reino de Deus. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia toda a bênção do céu para todos os irmãos e irmãs que realizam funções de autoridade, de modo que se convertam mais e mais à lógica do Evangelho, onde o maior dentre vós é aquele que vos serve, porque quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.